uma forma indireta que o Covid afeta pelas alterações sistêmicas que ele provoca no organismo, seja baixando a pressão e isso diminui a circulação do sangue, seja diminuindo a troca gasosa no pulmão e isso levando a uma menor oxigenação do cérebro. Porém, estudos mais recentes têm mostrado que o Covid ele tem a possibilidade de invadir o cérebro e pode provocar uma lesão direta do cérebro pelo vírus. Então, pela destruição dos neurônios, seja pela agressão direta do vírus, seja pela diminuição da oxigenação, o cérebro vai ter uma diminuição do funcionamento e isso vai levar a uma diminuição cognitiva. O paciente vai apresentar dificuldade de memória, dificuldade de concentração, pode levar até mesmo a dificuldade de processamento verbal ou até mesmo alterações comportamentais. Então a gente tem um efeito direto inicial do vírus no paciente da UTI que fica mais agitado, mais nervoso e muitas vezes mais perdido no tempo e no espaço, e o efeito tardio, que seriam as alterações cognitivas e as alterações de memória. A gente tem percebido que alguns pacientes apresentam, depois de um determinado período de tempo, a reversão desses sintomas. A gente ainda não sabe como que isso vai se processar a longo prazo, porque os estudos eles estão acontecendo. A pessoa conseguindo manter o cérebro ativo, conseguindo fazer exercícios da memória, exercícios para o cérebro, a recuperação acaba se processando. Mas a gente não sabe ainda a longo prazo como que vai se processar esse tipo de alterações cerebrais. O vírus pode levar a uma diminuição do processamento neuronal, quer seja por diminuição da oxigenação dos neurônios ou até mesmo por lesão direta dos neurônios. Essa lesão vai acabar diminuindo a conexão entre os neurônios e vai diminuir as sinapses, que são essas conexões entre os neurônios. E com isso o processamento cerebral ele fica alterado e fica lentificado. Leva à diminuição do processamento de memória e leva a alterações cognitivas. Aquela pessoa que tem um processamento cerebral mais lentificado e que tem menor reserva, que foi acumulando menos reserva ao longo dos anos, tem uma tendência de desenvolver maiores sintomas cerebrais com a infecção pelo Covid. Já aquela pessoa que se preparou ao longo dos anos, que tem o cérebro ativo, que o cérebro foi estimulado e que os neurônios fizeram mais conexões entre si, por mais que haja uma lesão pelo vírus, ele está mais apto, está mais preparado a responder a essas lesões. O paciente de mais idade, a pessoa de mais idade, tem uma tendência a ter uma reserva funcional neurológica menor. Com isso, a agressão pelo Covid e os sintomas do Covid tendem a ser maior. Porém, a gente está percebendo atualmente uma mudança de padrão da epidemia. A epidemia tem acometido pacientes mais jovens e a gente tem visto que mesmo nos pacientes mais jovens, os sintomas neurológicos podem acontecer. Quanto mais preparado tiver o cérebro, quanto mais estimulado o cérebro foi ao longo da vida. E esses estímulos são diversos, eles têm que acontecer de uma série de maneiras. Mais sinapses acontecem, e quanto mais sinapses os pacientes têm, melhor é a resposta quando há infecção. Isso é de fundamental importância para que a gente consiga ter uma progressão da recuperação do paciente. Quer seja no paciente que vá se recuperar de uma infecção pelo vírus e vá procurar a ajuda para que o cérebro seja estimulado, e aí o que vai acontecer? Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se restabeleça. Já a prevenção primária, que a gente pode dizer assim, é o paciente estimular esse cérebro para ter um número muito maior, um número aumentado de conexões entre os neurônios, de vias de conexões entre os neurônios, e quando acontecer de haver uma infecção e de haver uma destruição de algumas dessas vias, o cérebro está preparado para mudar o caminho por outras vias já funcionais e ter um menor impacto da lesão do vírus no cérebro.